Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta poderosa que pega aquele caos de planilhas da cadeia de suprimentos e transforma em decisões de crédito muito claras e estratégicas. Vamos ver, na prática, como a inteligência de dados consegue não só prever riscos, mas também descobrir oportunidades de negócio que estavam escondidas. E para a gente já começar, fica aqui uma pergunta que, olha, tira o sono de muita empresa. As decisões de crédito aí são tomadas com base no feeling, na intuição, ou elas são guiadas por uma análise de dados robusta e baseada em fatos? Essa pergunta é ao centro de todo o desafio que a gente vai explorar hoje. Então, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o problema, o desafio do crédito manual. Depois a gente parte para a solução, construindo uma visão completa, entendendo a lógica por trás do score de crédito. E por fim, o que todo mundo quer saber, qual o impacto real disso nos negócios. Vamos começar então pelo cenário mais comum, a gestão de crédito B2B feita de forma manual. A gente está falando de um ambiente de altíssimo risco, onde qualquer processo ineficiente, qualquer demora, pode custar muito, muito caro para a empresa. E o problema se parece mais ou menos com isso aqui, ó. As informações dos clientes estão espalhadas em dezenas de planilhas. A análise depende da experiência ou até do humor de uma pessoa. As decisões, claro, demoram dias para sair. O resultado? Um risco de inadimplência que ninguém vê chegando e, o que é tão grave quanto, a perda de ótimas vendas por um excesso de cautela ou pura falta de informação. Então, como a gente resolve isso? Bom, o primeiro passo é botar ordem na casa. Para tomar decisões inteligentes, a gente precisa de uma única fonte da verdade. E é aí que entra o processo de ETL, que significa extrair, transformar e carregar os dados. É a fundação de tudo. E é aqui que a mágica da automação acontece, né? O sistema é construído para ser inteligente, para pegar dados de tudo que é canto. O cadastro principal dos clientes, uma planilha com os títulos em aberto e, o mais complicado, vários e vários arquivos diferentes com histórico de pagamentos. O trabalho de unificar e limpar tudo isso é o que cria a base sólida para qualquer análise confiável. E aqui tem um detalhe técnico que faz toda a diferença. Olha, quem lida com dados no dia a dia sabe. O mundo real é uma bagunça. Um valor financeiro pode vir escrito de 1000 jeitos. Essa função Robusto to Float Initial Load foi criada exatamente para isso. Para entender essa bagunça e garantir que cada centavo seja lido corretamente, não importa como ele foi digitado. Essa precisão no começo é o que garante a confiança no resultado lá na frente. Bom, com a casa em ordem e os dados limpos, a gente chega no coração da ferramenta, a lógica do score. Como que a gente transforma o comportamento de um cliente, as regras do negócio, num único número que diz tudo sobre o risco dele? É aqui que a gente traduz a inteligência do negócio em lógica de programação. Antes de mais nada, vamos definir o que é esse score. Pensa nele como uma nota, de 0 a 100, que resume a saúde financeira e o risco de cada cliente. E o mais importante, não é um número tirado do nada. Ele é calculado com base em tudo que a empresa sabe sobre o comportamento daquele parceiro comercial. E tudo começa aqui, no número 50. Pensa nesse 50 como um ponto de partida, totalmente neutro. Todo cliente começa aqui, nem bom, nem ruim. A partir daqui, cada ação, cada compra, cada pagamento vai ajustar essa pontuação para cima ou para baixo. Agora, vamos ver como a pontuação cai. E a lógica aqui é bem direta, baseada em risco real. Um cliente com uma dívida em aberto, por exemplo, leva maior penalidade. Faz todo sentido. Um cliente novo, por ter pouco histórico com a empresa, também é visto com mais cautela. Cada fator de risco foi pesado e transformado em pontos, para ajustar o score de forma bem precisa. Mas claro, nem tudo é penalidade. O bom comportamento tem que ser recompensado, né? Um cliente que compra muito ou que já tem um relacionamento longo e sólido são sinais claros de uma parceria de confiança. E por isso, eles ganham pontos. O sistema é todo calibrado para equilibrar os sinais de risco com os sinais de oportunidade. Ok, então a gente tem um número, um score para cada cliente. E daí? O que a gente faz com isso? É agora que a gente vai ver como esse número vira uma ação concreta, uma decisão estratégica que realmente move o ponteiro do negócio. A primeira coisa que a gente faz é transformar essa lista de números numa visão clara. Os scores são agrupados em perfis de risco bem definidos, como a gente vê aqui. Isso dá um panorama instantâneo de toda a carteira de clientes. De cara, a gente já sabe onde está o risco e, mais importante, onde estão as grandes oportunidades. E olha só esse exemplo prático de um cliente de baixo risco. O algoritmo vê que ele tem um limite atual de 10 mil, mas fatura, em média, 15 mil. Com base nesse histórico positivo, o sistema projeta um novo limite, um limite otimizado. Ou seja, ele aponta uma chance clara de aumentar as vendas com esse parceiro e com segurança.
A diferença é da água para o vinho. A gente sai de uma análise reativa, lenta, baseada em percepção, e vai para uma análise preditiva, rápida e totalmente baseada em evidências. Na prática, a gente troca o risco descontrolado pelo risco calculado e troca oportunidades perdidas pela maximização do potencial de vendas. E no fim do dia, o que importa é isso aqui, os resultados. Como é que toda essa inteligência, todo esse código, se traduz em ganhos reais, mensuráveis para o negócio? Agora, olhem a força disso aqui. A ferramenta não só analisa, ela prescreve a ação. Ela gera um resumo do que deve ser feito. Nesse exemplo, ela sugere aumentar o crédito em R$ 185 mil para clientes bons e, ao mesmo tempo, reduzir a exposição em R$ 92 mil com clientes de alto risco. São ações claras com um impacto financeiro direto e imediato. E os benefícios estratégicos vão muito além dos números imediatos. Claro, reduzir inadimplência e aumentar faturamento é ótimo, mas a gente também está otimizando o capital de giro, fortalecendo a relação com os bons clientes e, o mais fundamental de tudo, a gente está criando uma cultura onde as decisões comerciais são guiadas por dados e não mais por achismo. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Hoje em dia, a grande questão não é mais se os dados podem ou não transformar um negócio. A verdadeira pergunta é: quem tem a capacidade de extrair esse valor? O diferencial competitivo está exatamente aí, em construir as pontes entre dados brutos e estratégia de negócio, transformando código e lógica em crescimento e segurança.